Para as pessoas que estavam na gestão há um tempo atrás e voltou, a Lei 86 morreu. A Lei 8666 morreu. Bem morrida. E bem morrida. Morreu. A do RDC morreu boa parte dela. Então, hoje, a Lei de Contratações, Lei 14.133/2021. Mas por que está falando que é nova? Porque ela ficou 2 anos junto com a Lei 86. Então, quase ninguém usava ela, a não ser para dispensa, o valor dela era maior. Então, de fato, essa lei foi usada de verdade no ano passado. Porém, no ano passado, ainda existia um processo licitatório que tinha começado em 23. Então, ano passado, foi esse ano, eu imagino que não tem nenhum processo nas leis antigas. Hoje, esse ano, os municípios estão todos usando a Lei 14.133. Essa é a regra. O que essa lei, de maneira geral, o que essa lei traz? Essa lei foi compilada, ela juntou a Lei 866, 10.520, 12, a Lei do RDC, ela pegou a jurisprudência dos tribunais, ela pegou o decreto federal, ela pegou mais um monte de coisa, bateu no liquidificador e soltou ela. Ela é gigantesca, porém eu que sou engenheiro, eu gosto de coisa escrita. Eu gosto da mão, eu gosto dessa lei. Porque ela traz detalhe, ela traz bastante detalhe. Ela entra mais, bem mais que a Lei 86. A Lei 86 jogava o negócio e voltava. E deixava muito solto. Essa dá uma prendidazinha com relação à questão da licitação. Tá. Só que essa norma, essa lei 14.133, ela trouxe uma obrigação aos municípios. Algumas, né? Dentre elas, a de elaborar regulamentos próprios. Por exemplo, você precisa emitir um regulamento sobre a ata de registro de preço. Você precisa emitir um regulamento para detalhar quais são as atribuições dos agentes de contratação. Você precisa editar um regulamento para falar sobre o credenciamento. Então, a lei deu uma oportunidade gigantesca para cada ente editar os seus próprios regulamentos. Lógico, seguindo as premissas que ali estão, mas ele tem mais oportunidade. O que ocorre? O tribunal, no ano passado, fez uma atividade para ver como que os municípios estavam andando com esses regulamentos. O resultado foi satisfatório. Dos municípios que a gente olhou, mais ou menos uns 50% já tinham regulamentado boa parte das coisas, boa parte dos atos. Alguns não tinham regulamentado nada, zero, e outros tinham regulamentado pela metade. O que é a dificuldade desse regulamento? Fazer ele. São muitos. Porém, nada se cria, né? Tudo quase se copia. Por isso que eu já deixei o link aí do governo federal. Detalhe: esses são os regulamentos do governo federal. Cuidado ao usar os regulamentos do governo federal. Primeiro, você precisa fazer seu decreto. Nem que seja para copiar ele na íntegra, ou para dizer que usa ele. Detalhe: os decretos da União foram feitos pensando na União. Então, às vezes tem coisas, tem requisitos que estão ali colocados que vocês não vão conseguir fazer. E às vezes tem requisitos que não atendem a vocês. Então, os decretos do governo federal são interessantes para balizar. Eles são muito interessantes para trazer um norte para os municípios. Mas eles não podem ser usados, não devem ser usados na íntegra, copiados e colados, sob pena de não poder ser utilizado. Então, o primeiro ponto são os decretos, são os regulamentos próprios que cada ente tem que fazer. Isso é uma atividade do município, e essa talvez
seja a primeira atividade e voltando para os municípios de vocês, verifique. Nosso município já fez os regulamentos? Se não fez, pessoal, faça. Primeiro que a lei conta. E segundo, porque vai dar tranquilidade para vocês trabalharem. Porque você quando for a colega perguntou o seguinte: a Câmara precisa seguir o ato da Prefeitura? Não precisa. Pode fazer o ato não. Então, a forma de fazer, pessoal, ela perguntou se faria por resolução da mesa. A forma tem que seguir o que está no regimento do município, do doente, né? Não vejo problema de ser feito, inclusive, pelo presidente, no caso de Câmara. É difícil eu saber, porque talvez eu não me importaria, pode ter outra finalidade. Mas o que o pessoal dos municípios faz? 99% decreto. Fica muita coisa para trás. Aí tem que verificar na Câmara qual o currículo, que geralmente deve ser, porque ela geralmente é menor, mas tem uma assessoria jurídica para verificar se esse regulamento está legal, e por aí vai. Mas as câmaras têm independência das prefeituras, que têm independência das empresas. Então cada ente pode fazer o seu. Tá. Detalhe. Por que trouxe aqui de novo falando do governo federal? Porque mais ou menos do governo federal tem uma linha, mas de novo, não copie na linha, porque tem coisa que não dá para fazer e tem coisa que não é necessário fazer. O governo federal, lembrando, quando ele edita marca, do país inteiro. Então tem em Brasília um ente que está em Anápolis, um ente que está em Rondônia, e às vezes ele traz coisa genérica e que no seu regulamento vai ser tão genérico que não serve para nada. O regulamento é para trazer segurança para os trabalhadores. O regulamento, de novo, para trazer segurança para os trabalhadores. Por quê? Imagina um agente de contratação no pregão A e outro agente sentando do lado dele no pregão B. Situação idêntica, que não está na lei, de algum lado. Já chegou no momento que o juiz decidiu: desclassifico ou não desclassifico uma empresa? Eu não tenho regulamento, eu não tenho uma regra. Então, eu vou fazer minha interpretação e decido a posição A. O meu amiguinho, do lado, a mesma situação, só que ele vai fazer a interpretação dele. Porque não tem uma regra, ele vai tomar a decisão dele. Qualquer um vê que alguém não está certo. Né? E por que é interessante ter o regulamento de novo, frisando muito isso? Lídio, você que toma decisão embasado em algum documento, embasado em normativos que tem uma lógica de interpretação, você está razoavelmente imune às sanções. Está na lei. Isso é uma proteção para quem está com a mão na massa. Eu acho que boa parte do pessoal está com a mão na massa mesmo, que vai ter agente de contratação e fiscal. Então, quando vai tomar a sua decisão, sempre embase sua decisão em algo, lógico. E quem é esse algo que vai trazer o diferente da lei? O regulamento. Se o regulamento for tão pobre e tão solto que não traga nada, não vai adiantar, é cópia da lei. Então, de novo, cuidado com os regulamentos. Rodrigo, a lei 866, a lei 14.2003, ela deu um foco muito grande em dois grandes itens. O primeiro é planejamento. Quando você vê a lei 866, ela falava de planejamento, ela falava de estudos, ela falava de uma série de coisas. Só que era muito superficial. Muito superficial. Hoje a lei 14.2003 tem uma fase de planejamento. Antes de você começar uma licitação, antes de você dar o start, você tem que ter um estudo técnico preliminar. Alguém já tem que olhar para aquele problema, para aquela demanda, e verificar que isso aqui é razoável de fazer, e a decisão que está sendo tomada está mais ou menos. Olha, nós vamos gastar aqui X, e tem orçamento para isso. Então, podemos começar uma licitação, podemos dar o primeiro passo. No pouquinho vai detalhar essa parte do planejamento. Então, ela trouxe uma etapa de planejamento
plantação, o fogo já está, na verdade o fogo já pegou, né? Na verdade já tem alguém apagando o fogo, né? Então, na verdade, pula a etapa de planejamento. Engraçado que às vezes os documentos de planejamento têm data mais nova do que o projeto base, né? Mas isso faz parte, né? Então, de fato, tem situações que a própria lei traz de urgência, de calamidade. Pessoal, a regra do jogo tem que ser feita um planejamento de novo para salvar a pele de quem está fazendo. Ele está falando de salvar a pele, tem que ir para trazer defesa para a gente ou para trazer para a sociedade. A partir do momento que você salva a sua pele, você salva a pele da sociedade. A partir do momento que você cumpre com a legislação, você pode ficar tranquilo que está salvando a pele da sociedade. A não ser que seja muito cri-cri, né? Muito cri-cri demais, mas você vai ter que tomar uma decisão. Então pode ter certeza que fazendo isso, você se protege, traz uma proteção para você e traz uma proteção para ela. Eu falo muito, pessoal, dessa questão de proteção, de se defender. Por quê? Porque eu já trabalhei nessa área. Eu trabalhei 6 anos na CELC e 3 anos na Infraero. Na Infraero foi um período que eu tive contato com tudo isso, desde fazer projeto até ser fiscal de contrato. E eu sei o que é isso. Fiscal de contrato é uma questão gigantesca, quem já foi ou quem vai ser, e por isso que tem que ter o regulamento para saber qual é a punição que tem fiscal de contrato. O agente de contratação é o que vai no fogo cruzado também, pregoeiro, agente de contratação. É ele que tem que tomar a decisão para tira ou não tira a empresa. Tem os apoios e tudo mais, mas ele é o cara que está na frente. Então, o regulamento é quem vai trazer essa segurança para ele. E voltando ao planejamento, existe, então, na lei 14.3, uma massa muito grande de planejamento. Desde as leis orçamentárias, que você tem que cumprir o que está lá, até novos produtos que foram colocados ali, que um deles é o Instituto Técnico Preliminar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Outro ponto gigantesco dentro da norma: transparência. Vários. Trouxe 2 aqui para vocês. Primeiro, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Por sorte, boa parte dos municípios goianos já adotam o PNCP. Os municípios até 20 mil habitantes têm 6 anos a contar de 2021 para aderir. Boa parte dos municípios já usam. Na última pesquisa que o tribunal fez sobre transparência, já foi um resultado muito interessante. Então, boa parte dos municípios já usa o PNCP. Então, a ideia é que no futuro, principalmente quando vencer esses 6 anos, que as licitações do país inteiro vão estar lá. Boa parte deles está hoje. Então, boa parte, no futuro, a maioria, todos deveriam estar ali. Além disso, além desse ponto, tem o próprio portal de transparência dos municípios, das câmaras, que são os sites municipais. De novo, a última avaliação do tribunal trouxe um resultado satisfatório. Hoje, aí, um testemunho aqui os municípios goianos, quando se pensa em transparência, tem que melhorar muito, mas é muito diferente. Faça um teste aí, pesquisa não sei se alguém aqui é de outro estado. Eu pesquisei da minha cidade em Minas, os municípios goianos, a portal da transparência dos municípios goianos é bem melhor. É bem mais fácil localizar as coisas. Mas ainda precisa ser tempo. É bom, mas precisa ser uma tarefinha de todo dia. E por fim, que eu trouxe aqui de exemplo, aí que eu acho que é de conhecimento de poucos, que é necessário ter um portal de obras. Vocês já sabiam do portal de obras? Eu já sabia. Já? Alguém já tinha visto? O portal de obras, o tribunal fez uma instrução normativa, que é a instrução 15/2023, que o tribunal não criou o portal de obras. O tribunal apenas ajustou uma normativa para facilitar o uso dos municípios. Porque esse portal de obras já está lá na lei de acesso à informação. Lá de não sei quando. E veio mais forte ainda
agora com a lei 14.133. Para vocês terem uma ideia, hoje as obras, elas precisam de ter a divulgação, não apenas do contrato, mas dos itens unitários. Alvenaria, pintura, tem que estar divulgado. E os preços unitários, os quantitativos e os preços. Mas isso é fácil. Sim, boa parte já fazia isso. Agora, quem fazia o que a lei trouxe de novo, que é, além de divulgar o preço e a quantidade contratada, divulgar o preço e a quantidade paga. Isso paga. Então você vai divulgar o contrato da creche. Esse é o contrato inicial, que é a proposta da empresa. E depois você tem que falar, essa pintura, que eu era 100 metros quadrados a R$10, quantos que eu executei? Eu executei 90, 80, 70, isso tem que estar divulgado no site. Qual foi a sugestão que o tribunal deu? Olha, no nosso entendimento do tribunal, se você divulgar a medição, você sane os problemas. Foi o que a gente imaginou de mais fácil. Porque senão o município ia ter que juntar todo aquele pacote lá no fim e divulgar. Então, atentem-se para esse portal de obras. A instrução normativa do tribunal ela auxilia nessa parte de divulgação de obras. Uma parte aqui principal, uma das partes mais importantes, quando a lei 14.133 estava esquentando para sair, foi bem naquela época, foi na época lá da Lava Jato, e também na época de obras paralisadas. Na época que tinha um monte de órgão, um monte de entidades tentando fazer a obra paralisada voltar a funcionar, a terminar, aquela bagunça toda. Então tem muitas coisas que foram colocadas aqui para tentar evitar que uma obra fique paralisada. E aí tem uma aqui dica: quem for fiscal de obra, quem é engenheiro, anota essa. Se a sua obra ficar parada mais de 30 dias, você tem que ir lá na placa de obra e colocar obra paralisada. Quem vai colocar isso? Ninguém, né? Imagina todo mundo passando, o prefeito lá, 30 obras paralisadas. Não estou vendo mais, estou trabalhando. Parou por mais de 30 dias, tem que pular. O tribunal vai fiscalizar? Talvez, né? Mas pessoal, isso aí tudo é com o dia a dia. O tribunal, de maneira alguma, ele vai fazer coisas e fiscalizações adultas. Nós entendemos a situação do município, mas é importante também a gente trazer para os gestores, abrir o olho, porque não é só o tribunal que olha. Tem o Ministério Público Institucional, tem o próprio TCU com os convênios, tem CGU e tem mais um monte de gente olhando. E principalmente a sociedade e a oposição. Então tem muita gente olhando. Então, a nossa ideia aqui, o nosso intuito aqui é abrir os olhos de vocês e nos colocar à disposição sempre que possível para colaborar com isso. Então, pensando nessa parte de transparência, é isso. Isso é importante. Pessoal, o tribunal, toda vez que você tiver uma dúvida, você pode mandar um ticket e perguntar, sei lá, estou com um problema aqui de interpretação desse item. Se o tribunal já tiver julgado sobre isso, o tribunal vai responder na hora. Se que você perguntou, está no artigo 30 da lei, dá uma olhada nesse caso. Porém, tem situação que não está na lei, não está claro na lei. Você município, Câmara, pode perguntar ao tribunal para que ele te dê uma resposta oficial. A partir do momento que o tribunal te der sua resposta oficial, que é um acordo em consulta, ele vira lei. Vamos dizer assim, ele vira lei. Ou seja, o tribunal, a partir daquele dia, ele interpreta aquele trecho da lei dessa forma. E aqui tem alguns acordos em consulta, está no livrinho. Naquele livrinho,
vocês ganharam esse livrinho. Alguns, né? Esse aqui é principais normativos em vigor. Pega aí para vocês verem. Então, isso aqui é muito legal que o tribunal fez. Vocês fizeram a devida atenção a ele, deu trabalho para fazer. Aqui tem os principais, não são todos. Os principais normativos que o tribunal usa no dia a dia. Vai na última folha aqui, ó. Na última aqui, na capa. A primeira que tem aí, na última folhinha, que tem NN, e lá no finalzinho tem os acordos em consulta. Esses aqui, outras INs aqui também, aqui são os normativos que o tribunal, aqui da nossa secretaria, né, o resto aqui da nossa secretaria do tribunal, usa no dia a dia. Então, aqui tem as principais informações e onde vocês vão tirar as principais dúvidas de vocês. Aqui não está citado esse último aqui, ó. Esse 724 não está aqui, ó. Anota ele aí. No finalzinho. Então, voltando aqui. Então, você está com uma dúvida que precisa ser esclarecida pelo tribunal de interpretação, você pode perguntar de maneira oficial para o tribunal. Isso é uma consulta que o município faz. Eu posso fazer? Não. Quem pode fazer? O prefeito e o presidente da Câmara. Precisa de mandar o presidente, está no regimento interno do tribunal. Só que, lógico, a demanda não vai sair do prefeito, a demanda sai do secretário, sai do servidor, e o prefeito envia o documento do tribunal. Muito interessante, isso aqui salva a lavoura de muita gente, tira dúvida de muita gente, inclusive a nossa, viu? Inclusive da secretaria nossa. Por quê? Porque pode ser que nós estamos interpretando de uma forma que não é interpretação do tribunal. Então, até para a secretaria firmar sua posição é interessante. E o que tem de bom nesses aqui? São pouquíssimos, pessoal, que tem. Só tem esses 4 da nova lei. Nova lei que já é velha. Como que você apura o limite de dispensa aquelas de baixo valor? Soma tudo, multiplica, divide, é por hora, por secretaria. Pode pegar o terceiro e o... Boa. Detalhe, posso fazer reajuste de contrato derivado de ata? Está aqui, pode, né? Mas está aqui. Alguém teve dúvida. Agora esse é o melhor, 1123. A lei diz que as pessoas envolvidas em licitação precisam ser efetivos no município. Beleza, excelente, não tem efetivo. Não tem efetivo no município. Então para de fazer licitação. Para, não faz mais licitação. Não tem como. Aí perguntaram no tribunal. Não. Cara, não tem efetivo aqui no meu município. Eu preciso de licitar. A máquina precisa de funcionar. O que eu faço? Vou fazer um concurso rápido amanhã para trazer essas pessoas? Vou ali e pego emprestado do vizinho? Não, o tribunal diz mais ou menos. Depois dá uma lida com mais calma. A regra são servidores efetivos. Caso não haja servidor efetivo, funcionário. Não tinha outra resposta para não dar que não seja essa. Por isso está na lei. Resposta simples, lógica, mas não está na lei. Então, isso é interessante. Outra coisa, do estudo técnico que a gente falou na frente. Posso dispensar, posso deixar de fazer ele para dispensa de licitação? Não, diz que pode, em casos excepcionais. A dispensa eletrônica é obrigatória ou não é? Não, não é. Então, são situações que podem parecer simples, mas que são. Essa do comissionado acho que foi a melhor até hoje, que era uma luta gigantesca de todos. E esse acórdão 7, eu nem ia colocar ele aqui, porque é o seguinte: ele também trata de questão de comissão de contratação. E ele traz uma coisa nova. Alguém perguntou: posso pagar gratificação para quem trabalha com contratação? Isso é importante, né? Isso é muito importante. Aí aquele tribunal falou: pode. Primeiro, tem que ter cash. Eu não vou essa parte, depois vocês veem lá. Tem que ter grana, tem que ter previsão.
mas pode. Ué, mas espera, lógico? Talvez sim. Agora tem escrito que pode. Porém, só para efetivo. Somente servidor efetivo, mas pode ter. Então, esses são alguns exemplos de acordos de consulta. Nesse linkzinho aí em cima, tem acordo de consulta de tudo que vocês imaginarem. Atos de pessoal, contas. Dá uma explorada lá. A mesma situação que vale aqui para contratações, vale para atos de pessoal, vale para contas, vale para política. Eu sou fã de engenheiro, eu gosto de coisa escrita. Eu não gosto de ficar interpretando as coisas. E quando interpreta, cada um interpreta de um jeito. E geralmente a pessoa interpreta de um jeito ruim para lascar com a gente, né? Então é melhor ter escrito as coisas. E eu gosto tanto da lei que é escrita e gosto de acordo de consulta. Até que enfim, né? Agora sim, vamos chegar na discussão normativa 9 de 2023. Tá. Talvez a primeira dúvida que vocês devem estar perguntando é o seguinte: tem a lei, tem que fazer regulamento. Você falou de acordo de consulta. Para que serve essa porcaria dessa lei? Mais um? O que o tribunal fez? Nada. O tribunal pegou a lei, não inventou, não legislou, não fez nada. Só que quando você lê a lei 1433, ela não vem na sequência lógica do ato. Não tem, o primeiro parágrafo da lei não é do pedido inicial do secretário. Não é, porque a lei tem uma estrutura legislativa. O que o tribunal fez? Pegou a lei inteira e reorganizou na sequência lógica dos atos. Então, quando você pega a IN, se não me engano, no 7º, no 8º, aí que começa, o primeiro documento que está escrito lá é o documento de formalização de demanda. E aí ele fica, ó, primeiro alguém tem que pedir, depois é isso, depois é isso, depois é isso. Então, o que é o bom da IN? É o roteiro. Ela te traz um roteiro de como tem que seguir a licitação. Quais são os atos da licitação? Isso tanto pode ser usado como um checklist, para você verificar se está passando em todos os passos, e dentro desses textinhos é colocar, por exemplo, fazer o documento de formalização de demanda, vírgula, conforme o artigo XX da lei. Então, todos eles remetem à lei. Então, ali vai ter o detalhamento de como a lei pede. Então, ali tem duas vantagens. Primeiro, que traz a sequência lógica dos atos. E segundo, que para cada ato que tem ali, ele chama o artigo da lei. Então, serve de estudos, serve para uso no dia a dia, em alguns casos, serve até para tirar dúvida. Porque às vezes está com dúvida uma obra, eu tenho que fazer projeto básico ou tenho de referência? Ah, não, mas a obra é simples. Não é simples, eu faço. Não faço. Dá para explicar só. Faça projeto básico quando for isso. Você precisa ter projeto executivo quando tiver arquivo conforme o artigo tal. Então, foi um dos ganhos da SN é isso. É embasado na lei 1433 e tem uma grande vantagem, outra grande vantagem em relação aos outros normativos do tribunal. Aqui na IN tem a parte de execução contratual, fiscalização. Como que o fiscal vai atuar? Aqui tem. Não tem outro normativo com tanto detalhe quanto esse. Traz também aqui de projeto básico como que eu dimensiono o pavimento. Tem os índices de dimensionamento de pavimento. A coleta urbana, como que eu dimensiono a quantidade de caminhões? Como que eu dimensiono a quantidade de varredores? Está aqui dentro da SN. Então, ela inclui a fiscalização e a IN é obrigatória para todas as contratações custeadas com recursos municipais. Pessoal, principalmente obra e outras contratações que vêm recursos federais e estaduais. O tribunal ele é competente para analisar recurso municipal. Por exemplo, a prefeitura conseguiu, junto ao governo federal, a construção de uma creche. Quem fiscaliza isso? O tribunal do PCM? Não. TCU. Por quê? Porque é uma verba federal.
Então, as orientações que nós estamos passando para vocês aqui é para uso em verba municipal. Vai diferenciar muito da federal? Creio que não. Mas é bom ter contato com eles. Mas, quando é municipal, a orientação vale o julgamento do tribunal. Detalhe, não se aplica a concessões e permissões. Aí, então, beleza, até aqui só eu estou falando, é de boa, né? Se tiver bom, também está indo, né? Então, se tiver dúvida, pessoal, pode perguntar, levanta a mão aí, mas eu vou. Tá, como que a IEM foi estruturada? Como que tem esse como que ela é estruturada? O que tem na IEM? O que tem lá? A IEM, ela foi dividida em 5 grandes blocos. Primeiro, quais são as orientações da fase preparatória da licitação? Isso inclui desde o pedido do secretário, que geralmente ele pede, até quando você divulga o edital. Tem ali um passo a passo que eu faço. Depois do segundo bloco, da publicação do edital até a publicação do contrato. O que eu tenho que fazer? Tem que ter sessão, não tem que ter sessão é secreta, sessão não é secreta, está ali. E esses 3 blocos são de execução contratual. Modéstia à parte, não tem outro documento que trata de execução contratual com tanto detalhe como esse tribunal. Inclusive, ela foi dividida em 3 blocos. Primeiro, o que eu faço depois que eu vou contar, mas antes de começar a executar, antes de dar a primeira martelada lá na obra, antes de fornecer a primeira caneta, o que eu faço? Aqui. Beleza. Depois, quando eu estou executando, estou pedindo caneta, estou executando obra, estou comprando papel, rota escolar, por aí vai. O que eu faço? Aqui. Aqui nesse bloco. E por fim, como eu vou receber o contrato? Todo contrato precisa ser recebido. Oficialmente recebido. Termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo. Todo contrato precisa ter. E a IEM traz alguns anexos. Os anexos são maiores que a IEM. A IEM, ela traz, primeiro, preços unitários de análise de PCM para obra e serviço de engenharia. Então aqui tem a explicação de como o tribunal vai analisar uma obra ou serviço dos municípios. Por que teve que ser feito isso? Porque hoje o município pode fazer regulamento. Então pode ser que Catalão tenha uma regra, Marzagão tenha outra, Corumbaíba tenha outra e Caldas Novas tenha outra. O que o tribunal fez? Olha, quando eu pegar seu orçamento, eu vou analisar dessa forma. Se der errado, se der problemas, eu vou te consultar, fica tranquilo. Mas se já passar pela minha análise, nem te perguntar mais. Então ele falou assim: eu vou sempre seguir isso aqui. Outra coisa, elementos para anteprojeto, projeto básico e fiscalização de execução. Aqui tem sobre edificações. Edificações que são prédios, escolas, creches e por aí vai. Então, tem para edificações, pavimentação. Qual que é o teor de betume que eu tenho que colocar na massa que vai lutar com o buraco? Tem lá. Tem lá. E como eu fiscal? Como que eu vou conferir se aquele teor de betume que estava projetado na massa está na massa? Está lá. Lá. Então aqui, essa é uma bíblia dos fiscais de contrato. Essa parte 2, principalmente para obras, né? E uma coisa, outro bloco foi colocado ali, imóveis. E aí, rapidinho de imóveis, aquisição, locação e alienação. Eu vou falar um item só de imóveis, que eu tenho quase certeza que ninguém tem. Toda alienação, venda, compra ou locação precisa de ter avaliação prévia. Até aí, ou seja, você sabe, eu vou vender lá um prédio da prefeitura que
não tem mais um, precisa ter avaliação. E aí, tranquilo. Porém, essa avaliação tem que seguir a NBR. O que diz na NBR? A quem cabe a avaliação de imóveis é o engenheiro. Nenhum processo que passou no tribunal, nenhum, zero, estava certo. Nenhum. A maioria. Isso, eu pergunto para aqui. E se for uma comissão, que dentro da comissão tem um engenheiro? Top. Só que detalhe, tem que fazer conforme a NBR. Alguns tinham um engenheiro, só que não fazia conforme a NBR. Pode. Aqui, pessoal, quando eu falar engenheiro, eu estou falando engenheiro, arquiteto e técnicos. Técnicos industriais é um detalhe, né? O técnico tem que ver a competência. Mas engenheiro e arquiteto é a mesma coisa. Engenheiro e arquiteto. Então, a NBR, ela traz uma série de quesitos. Um dos quesitos é o valor do imóvel. Então, é uma série, um rito gigante para você chegar no preço. Os processos que tiveram no tribunal, todos tinham problemas, mas quase todos foram salvos. Por quê? Porque de fato o que importa é que é o valor que está escrito no certo. Só que fez tipo corredor, né? Você vai, olha, aqui na região, vale X. Mas todos conseguiram usar. Que normal. Aqui, ó, o colega perguntou o seguinte, provavelmente não foi interno. Se você pode começar a executar um contrato sem a licitação ter sido certificada pelo controle interno. É isso? Pode ou não pode? Não. Só um detalhe. O tribunal tem no livrinho também, tem uma normativa de controle interno. Lá tem, eu acho que é 8. Esqueci. Mas tá aí. Hoje, não existe, o tribunal mudou e está mais com a ideia de controle interno, de sistema de controle interno. Então, não é mais o controle interno geralmente que tem no município, seria um controle central. O que tem na instrução normativa do tribunal? Precisa ter o parecer do sistema de controle interno. Tem que ser o central? Não tem outro. Tem que ser ele, né? Mas geralmente os grandes municípios já estão aderindo à questão do sistema de controle interno. Tem o central e em cada secretaria tem um setorial. O tribunal não entrou nesse mérito de quem deve dar o parecer. Se é o controlador central, se é o local. O tribunal diz, pela normativa, precisa. Então, precisa. Detalhe, né? Situações excepcionais, de urgência, aí tem que fazer os devidos ajustes, né? Olha, a regulamentação interna fica à vontade. Por isso o regulamento. Talvez, vamos imaginar uma situação com o fiscal. Você está regulamentando as atribuições do fiscal. Primeiro passo do fiscal, saber se tem certificado. Não pode. Essas minúcias vocês podem fazer no município. Detalhe. Muito interessante colocar uma série de travas. Detalhe das travas. Né? A trava não pode travar também. Né? Essa trava trava tudo, não sai sair nada. Né? Mas pode sim. Tem alguns pontos, esse do controle interno é muito interessante. Das ordens de serviço, 3 minutos a gente vai pro lanche. O que eu fiz aqui? O tempo é curto. Para cada um dos bloquinhos, eu trouxe 2 exemplos para citar com vocês. Vou fazer esse da fase preparatória, não são todos, eu trouxe 2 para chamar a atenção de vocês. O primeiro, fase preparatória, como a gente comentou,
é a fase ali que tem-se todo o planejamento para verificar se está compatível com as leis orçamentárias e por aí tá. Foi falado aqui anteriormente que esse ano ainda não é um ano de 100% de vontade do prefeito, né? Ele ainda tem que cumprir o PPA do ano passado, do gestor anterior e por aí vai, mas esse ano ele vai fazer o PPA dele. Então, ele vai ter condição de definir os 3 próximos e o outro do futuro gestor se ele for reeleito. Então, tem que estar nisso aí. E, de novo, aqui está desde a solicitação inicial até a divulgação do edital. Um assunto que eu trouxe aqui, estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar é o primeiro documento técnico do planejamento. O que é o estudo técnico preliminar de maneira simples, rasa? Eu tenho um problema no município e vou pedir para alguém estudar e dar uma decisão. Só isso. Então, vou fazer o estudo técnico preliminar da construção da creche. Está errado. Está errado. Porque a construção da creche é a solução. O seu problema é termos crianças fora da escola, fora da creche. Então, nós temos hoje uma suposição. O município tem 100 crianças fora das creches. A gente precisa de vagas. Aí eu vou designar um servidor. Mas, cara, estudo técnico preliminar, faz um estudo aí e vê o que você acha. Pode ser que a solução dele é simplesmente o seguinte: olha, eu descobri que tem 2 salas na creche que está cheia de cadeira. É só ir lá limpar, as cadeiras estão boas, resolver o problema. Então, o estudo técnico preliminar, qual é a solução? Limpar as 2 salas da escola Duas Marias, colocar a cadeira e chamar os meninos para dentro. A solução, quem vai dar é quem estuda. Lá no fim, é construir uma creche. Lá no fim. Mas será que não dá para remanejar? Não dá para colocar mais um menino dentro de cada sala? Então, o estudo técnico preliminar é para atacar o problema e dar a solução. A creche é a solução. Então, se você põe lá no título, estudo técnico preliminar da construção da creche, é errado. O estudo técnico preliminar é do problema de crianças fora da escola. É obrigatório? Sim. Somente para dispensas que não é obrigatório. Devidamente justificado. Serve de base, e ele serve de base. O estudo técnico preliminar não é tão simples como eu falei. Quando vocês for ver lá as soluções, por exemplo, vai ter que construir uma creche. Tem que ver se tem grana. Tem orçamento. Porque talvez eu tenha uma solução espetacular. Construir um estádio para o nosso time que subiu para a primeira divisão. Lindo. Mas não tem dinheiro. O estudo técnico preliminar, inclusive o encaminhamento dele pode ser arquivado. Olha, precisamos do estádio, nosso time está bem, o município aqui, o time do município subiu, está fazendo bonito. Só que nós não temos dinheiro e não dá para fazer, arquive-se. É a solução, sem solução, né? Mas é para arquivar. E ele serve de base para os outros documentos. Então, tem uma série de coisas que tem que ser colocadas: necessidade, quantidade, valor da contratação, obra, tem que fazer desapropriação, precisa de fazer licença ambiental, está aderente às leis orçamentárias. Último aqui, pessoal, para a gente ir. E aí, falando de estudo técnico preliminar de obra e serviço de engenharia, além de tudo que nós falamos, qual local que eu vou fazer a dispensar os resíduos? Tem um lugar aqui para fazer isso ambientalmente, correto? Tem como fazer alguma coisa para reduzir o uso de energia? Outra coisa, estou construindo uma obra, não vou derrubar a casa do vizinho? Estudo de impacto de vizinhança. Estou fazendo lá, asfaltando a rua, aquele rolo de cravinho lá, o pé de carneiro, para derrubar as casas juntas. Não tinha estudado? Pessoal, Pirinópolis, Pilar e outros mais, proteção do patrimônio histórico. Toda obra nesses municípios, e aqui em Goiânia, nós tivemos problema no BRT. Local que tem proteção do patrimônio histórico precisa ter autorização no projeto. Senão você vai projetar um negócio que é inexequível, que não executa.
por fim, não menos importante, acessibilidade. Muito importante a questão de acessibilidade. Está sendo cobrado muito de todos os entes, todo mundo está falando de acessibilidade e é extremamente necessário. A pausa é rapidinha, gente. Acho que em 20 minutos a gente consegue tomar um cafezinho para